Agora vai. Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje nós vamos dar continuidade à minha saga aqui na Itália, né? Eu acho que já estou no 10º episódio. E hoje eu vou falar dos acontecimentos pós o fatídico estágio na Fórmula 1, né? Mas antes de começar, meu nome é Anderson. Sou engenheiro mecânico formado na Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer uma especialização em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emilia e hoje estou na Universidade de Brescia cursando um doutorado de pesquisa na área de desgaste de borracha. Pois bem, voltei para Parma, de Faenza para Parma, fim do estágio. Esse estágio aparentemente não me rendeu muita coisa, né? Nem conhecimentos acerca de processos, né? Tudo que eu tenho de conhecimento hoje de como uma equipe de Fórmula 1 trabalha é com base na minha observação, né? Tudo que eu observei ali, mas é isso, não tem muito o que pontuar, né? Então eu voltei para Parma e voltei para me concentrar nas cadeiras que me faltavam. Faltavam, eu acho que três cadeiras. Eu já tinha passado em aerodinâmica e tudo, então me faltavam 3. E o curso estava praticamente concluído. E eu tinha recém renovado a minha bolsa de estudos. Então me faltavam 3 cadeiras. CAD, né, que é a cadeira de projetos, em que eu tinha 2 provas para fazer, né? Uma prova prática no 3D Experience e uma prova teórica discursiva, numa discussão oral com o professor, né? Tinha também fibras, né? Materiais compósitos, teste, né? Dentro da Dallara, que eu tive que fazer. E eu tinha também o que eu tinha mais? Eu tinha uma outra cadeira. Era fibras. Não, faltava outra. Mechanical Vibrations. Mechanical Vibrations. Aí, gente, eu voltei pra casa. E eu me dei de conta que aquele era o meu último ano de curso. E eu ainda estava sem emprego. Eu ainda estava sem estágio, né? E assim, eu não ia ter mais financiamento. Depois dali, acabou o dinheiro. Não tem mais dinheiro. Aí eu descobri também que eu não podia nem aplicar para a próxima bolsa de estudos, porque eu já tinha finalizado o meu período de financiamento, né? Eu tinha que me formar, custe o que custasse. E para me formar eu precisava estagiar. Aí, gente, foi a metralhadora do Rambo, só que em vez de sair bala, saía o meu currículo, né? Eu comecei a enviar para tudo quanto era vaga, né? Não tinha mais assim critério para escolher. Era vaga, foi a vaga que a universidade mandava, eu pesquisava também, fazia assessoria, porque aqui é a instituição que dá a bolsa. Eles prestam assessoria aos estudantes para os estudantes saberem como se comportar numa entrevista, como fazer o currículo. Então eu modelei o meu currículo ao gosto italiano, né, e tudo. E nada. Para não dizer que não apareceu nada, só apareceu uma vaga, que foi numa empresa chamada Podium, que é perto da Suíça, né? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. E como tudo na vida é meio estranho, era só eu dizer sim. Se eu dissesse sim, eu tava contratado. Contratado mesmo, para trabalho, né? Mas eu não tinha dinheiro nem para ir para lá, nem para me mudar para lá, né? Então não rolou, né? E a coisa começou a ficar apertada. Mas eu tinha que me manter concentrado nos estudos, estudando para as provas. E era ali fim de outubro, começo de novembro, eu tinha
voltado para Parma, voltei a estudar e em dezembro já tinha umas provinhas, né? E aí eu decidi, não, vamos... A estratégia dessa vez é, vamos se livrar de Mechanical Vibrations, que é a cadeira mais difícil, né? Que acabou sendo a mais fácil, né? E vamos deixar CAD e fibras para depois, para janeiro. Acho que foi janeiro que eu comecei a fazer essa cadeira. Foi? Não, enfim, vamos lá. Mas eu acho que esse vídeo eu vou abordar só até Mechanical Vibrations, porque o ano de 2024 ele foi muito peculiar, né? Então eu tava ali terminando 2023 e comecei e já tava no ritmo, estudando para Mechanical Vibrations. Esse ano, o professor de Mechanical Vibrations mudou a estilo de prova. Era uma prova teórica, né? E um trabalho, né? Aí dessa vez eu tive que fazer o trabalho de novo. Como eu falei, eu tinha feito com os outros colegas lá no primeiro semestre e tinha até tirado uma boa nota. Tinha tirado 25, uma nota razoável. Ok. Aí comecei a estudar para aquilo ali e Mechanical Vibrations, como a prova era teórica, o professor como é que era a prova? O professor ia lá e botava Fourier Analysis. E você escreve tudo de Fourier Analysis, gente. Só as fórmulas. Desenha gráfico se quiser, mas escreve tudo. Tudo que você sabe sobre Fourier Analysis você tem que escrever. Tudo que ele deu. Aliás, não é nem tudo que você sabe, né? O correto é dizer o que foi que eu falei de Fourier Analysis. Esse é o correto. Basicamente é essa a pergunta que tá nas entrelinhas. Porque se você escreveu o que você sabe e não foi o que ele falou, você tá errado, né? Aí beleza. Vambora. Começamos ali a trabalhar. E assim, essa prova acabou sendo fácil, porque como ela é decoreba, era só ficar escrevendo fórmula todo dia. Então eu escrevia fórmula todo dia. E eu, de fato, peguei até rápido, fui fazer a prova, tirei 26, foi 27, assim, tirei uma nota boa, né, em Mechanical Vibrations. E... Não, foi. Tirei uma nota boa em Mechanical Vibrations e ao longo de dezembro era o tempo que a gente estava fazendo o trabalho. E nesse ano eu estava com um grupo de imigrantes que tinham muitos chineses. Né? E por incrível que pareça, esses chineses já me conheciam. Por quê? Porque eles acessavam o meu blog. Eles acessavam o meu blog do LinkedIn. Porque eu postava muito no LinkedIn naquela época. Postava até conteúdo do curso, né? As minhas anotações eu postava lá. E eventualmente eu tirei, porque a universidade não gostava, né? Aí, enfim, porque eu botei uma foto de brochure lá que uma professora tinha usado, aí pediram para tirar. Aí eu acabei tirando tudo e tô revisando agora e vou postar do meu jeito, né? Aí eles me conheciam. Aí eu, caralho, tu é o Anderson, porra, tu é um herói e tal, tu, pô, os conteúdos lá, a gente tudo vendo e tudo, e ajudou um bocado. Eu, legal, que bom. E aí eu fui fazer o trabalho com eles e eu não fiz nada desse trabalho, gente. Fiz nada. Eles se organizaram lá. Por quê? Porque eu já tava longe deles, né? Eu tava em Parma, mas eu me encontrei com eles e até fiz uma amizade, né? Que é um chinês que agora tá em Turim, né? Ele voltou para Turim, ele desistiu desse curso. Ele tava fazendo o mesmo curso que eu, mas desistiu. Voltou para Turim porque achou que Turim era melhor, né? E é um cara muito legal, né? E aí fiz amizade com os chineses e tudo. Me encontrei com eles um dia pra gente decidir as coisas do trabalho. E o trabalho foi progredindo, eu não fiz nada do código, não fiz nada do relatório, eles fizeram tudo. Aí eles disseram assim, Anderson, cara, a gente terminou. Cara, tu pode apresentar pra gente? Aí eu, porra, deixa comigo. Toca pro pai. Trust. Trust in the dead. Live with me. Touch to dead. Live with me. Touch to dead. Trust. Me dá só 2 dias aí. E eu sempre fui bom de apresentação. Sempre fui bom de apresentação, né? Então ficou, eu não fiz nada e apresentei, né? E
Aí eu. Mas eu preciso só de uma coisa. Como eu já conhecia esse conteúdo, eu sabia o que o professor ia perguntar, sabia o que eram as questões, sabia o que é que pegava nesse trabalho. Me dá o relatório uns dias antes para eu estudar, eu saber e eu preparar minha apresentação. E eu preparar a apresentação junto com vocês. Né? Era só eu que ia falar. E aí eu fiz, gente. Eu sapateei na cara do professor lá. Né? Pô, fiz uma apresentação. Foi o primeiro grupo que apresentou. Pô, pronto, já tô de férias. Né? E aí o caralho. E esse professor de Mechanical Vibrations, quando eu entrei na Unimore, ele tava meio surtado. Tava meio surtado, gente. O cara era muito escroto. Muito escroto. Ia fazer a prova, ele ficava gritando com os alunos. O cara não podia olhar pra cima, você só pode olhar pro seu papel. Se você olhar pro lado, você tá fora. Sabe, era um mini quartelzinho. Aí eu, eita, esse cara vai encher o saco agora. E nada, o cara tava uma seda, gente. Tava alegre, tava feliz. Tava falando dos estudantes que, pô, tal, vocês merecem, né, e tal, só teve nota boa, pô, vocês, pô, comemorem e tal. Totalmente diferente do cara que eu conheci no primeiro semestre. Eu acho que isso era o impacto também da pandemia, né? A pandemia acabou com o psicológico de muita gente. Aí eu, pô, vamos fazer a apresentação. No dia da apresentação, tinha uma bancada, os microfones e e aí, gente, a gente foi sorteado e fomos sorteados os primeiros. Eu, pô, legal, vamos acabar logo com isso. Botamos lá, ligamos o slide. Eu, professor, posso usar o microfone aqui? Aí ele, claro, se você quiser. Assim, eu nem sabia se vocês iam usar, mas aproveito. Aí, gente, só que nessa eu peguei e sentei na bancada, né? Sabe, aquelas bancadas de como é que é o nome? Defesa de tese, de graduação, de mestrado, de doutorado, de defesa, né? A banca sentada e você apresentando em pé. Aí aconteceu o inverso. Eu, sem querer, sentei, peguei o microfone pra mim e comecei a falar. Aí ficou eu sentado num degrau mais alto e eles num degrau mais baixo, né? E assim, eu não percebi isso, eu só fui perceber isso depois que terminou a apresentação. E as outras apresentações começaram. E eram todos os alunos apresentando em pé. E eu apresentando sentado aqui, pegando no microfone, falando na maior brisa, na maior calmaria. Não, porque a vibração e tudo, os módulos, aqui a equação de Fourier nos mostra que o motor ele tem vibrações assim, assim assado, de pitch, de hold, os cambal, né? Aí terminou a apresentação, o meu amigo Sheng chegou assim pra mim e disse: Anderson, parecia que tu tava dando aula pros professores, tu sentado ali e eles embaixo de ti olhando pra tu. Ficou muito bom, cara, que apresentação top. E eu sei que a gente ganhou 27 nessa apresentação. 27 ou foi 28, eu passei na cadeira com 27. Me livrei de Mechanical Vibrations, né? E Mechanical Vibrations era uma cadeira difícil quando eu entrei, né? Tanto que quase me ferrou no primeiro ano de curso. E eu passei assim com... Não vou dizer que foi fácil, mas comparado com o nível que tava antes, que era uma prova teórica, uma prova de cálculo e esse projeto, né, foi bem mais, mas ainda bem que foi fácil, né? Então o fato de ser fácil também não é um demérito, né? Assim, a dificuldade extrema sem uma razão pragmática, uma razão, algo justificável, é só autoflagelo, né? E aí passei. E aí faltava CAD e Composites. Perfeito. Agora acabou o curso. Só, gente, que eu pensei assim, cara. E assim, como uma pessoa que tá tudo bem, tá tudo calmo. Inclusive, eu tô bem aqui. Eu tô bem aqui em Brecha, mas eu fico olhando assim, vai acontecer alguma merda. Porque eu sou assim. Tá tudo bem, como assim? Esse morro tá muito calmo. Não teve ninguém roubou meu dinheiro, não caí nenhum golpe,
né? Não teve nenhuma prova com nota baixa, porque de fato agora eu não faço mais prova, né, gente? E aí também, toda vida que eu vou na imigração lá, renovar o meu visto, eu acho que eu vou ficar lá preso, né? Desde preso, né? E aí eu pensando, cara, tá faltando alguma coisa. Aí eu me liguei que além de estar faltando o estágio, tava faltando a tese. Então tava faltando a tese com cerca de 10 meses. Não, 7 meses pro fim do curso, né? 8 meses, vamos botar 8. Né? Janeiro ali até agosto, né? Tava faltando a tese e tava faltando estágio. Gente, como é que eu vou fazer isso? Não vou tirar do cu, né? O estágio é que eu não vou tirar mesmo. Tentei de todas as formas, gente. Não fui nem pra uma entrevista. Sabe, meu currículo é bom. Tem Ford, tem experiência prática, tem inglês, tem TOEFL, tem paper, né? Tem artigo científico que mostra que eu sei fazer pesquisa, que eu sei fazer experimento, que eu sei fazer texto técnico, que eu sei escrever em inglês, né? Tem experiência com CATIA, tem experiência com ANSYS. Por que eu não estou sendo chamado para essas entrevistas? Né? Então eu nunca soube assim a razão disso. E aí, gente, começou a bater o desespero de novo. Eu comecei a surtar de novo, porque eu já tava achando que eu ia passar fome, eu já tava ficando com pouco dinheiro, né? Eu já tinha recebido ali eu acho que em março eu recebi minha última parcela. Aí eu já tava perdendo a paciência, né? Mas vamos lá, comecei já estudando ali para fibras. E aí o negócio começou a apertar. Aí eu cheguei e conversei com o coordenador do curso. Olha, eu não tô conseguindo estágio e eu preciso me formar esse ano, que vai acabar o meu financiamento. Aí ele disse assim, pô, me dá o teu currículo que eu vou ver com alguns conhecidos, né, e tudo. E o coordenador era também o professor da cadeira de CAD. Ele também não conseguiu vaga pra mim, né? Aí eu falei com o pessoal da consultoria. Aí eles, Anderson, fala com as consultoras que a gente trouxe pra fazer palestra aqui. Teve uma palestra com uma consultora italiana. Aí eu falei com ela. Aí ela, me dá o teu currículo. Ela também não conseguiu. Bicho. Começou a bater o desespero. Como é que vai ser? Eu vou perder o curso, porra. Porque eu tô no fim. Eu não vou me graduar. Porque eu não tenho um estágio. Aí comecei. Mas eu precisava, mesmo ficando muito nervoso, eu precisava manter focado estudando. Por quê? Porque a cadeira de CAD envolvia uma prova oral com um conteúdo gigantesco, né? E eu ainda tinha que praticar no software, né? Que é basicamente o CATIA, né? E aí tinha também a cadeira de fibras. E aí se você viu os vídeos, tem um vídeo que eu menciono que na época da Dalara, eu saí de um grupo de trabalho lá. Porque tinha tanta coisa pra fazer, tanta prova pra estudar. Cara, isso aqui eu não vou fazer esse trabalho não. E era o trabalho de materiais. Então eu tive que fazer esse trabalho. Só que eu tive que fazer sozinho. Eram cerca de 6 relatórios sobre os testes de fibras que fizeram lá e uma simulação em elementos finitos no Abacus. Então eram 7 relatórios. Eu não sabia mexer no Abacus. Ah, sim, meu currículo agora tem Abacus, né? Eu não sabia mexer no Abacus. Eu não sabia como esses relatórios tinham sido feitos. E eu fiz todos. Bom ou ruim, eu fiz todos. E eu fiz me baseando, e não é copiando, me baseando em como os outros estudantes fizeram. Que tópicos eles colocaram, né?
Ah, começando o verão, já tá começando as mosquinhas aqui. Se bem que são abelhas, né? É, me baseando no trabalho deles. E aí, só que tinha que entregar os trabalhos e tinha que fazer uma provinha também. Tinha que fazer uma prova escrita. Que qualificava você pra prova oral, né? Ou anal, né? Fui fazer a prova escrita. E aí pesou, porque essa prova de materiais foi a única prova que eu não tentei nenhuma vez. Foi a única prova desse curso que eu não tentei nenhuma vez, né? Até passar, né? Assim, até começar. Não tentei nenhuma vez enquanto a cadeira estava sendo dada, né? No período correto, né? Eu só fui tentar muito depois. Aí eu não tentei nenhuma. Eu não sabia como era essa prova. E aí eu estudei pelo material das aulas. E eventualmente não conseguia memorizar todo aquele volume de informação. Porque aqui na Europa é decoreba, como eu falei pra vocês, é decoreba. É um ensino super alienado. Né? Se você já acha o Brasil uma merda, não reclama muito. Tá? Tá tudo bem aí. E aí eu fui pra prova. E papoquei lindo. Mas lindo. Eu acho que eu tirei, sei lá, de 30 eu tirei 11. E aí, gente, só que nesse semestre eu já tava mais ligeiro. E eu perdi um pouco a vergonha na cara. Joguei o orgulho no lixo, né? E admiti o perfil Menino Charlinho. Rapaz, é o seguinte: se eu não passar nesta porra, eu vou passar fome. Então eu vou passar tirando, indo bem ou indo mal. E aí o que foi que eu fiz? Eu reverti. Se os professores eram muito escrotos com os alunos em ser muito rígidos, eu vou botar eles para trabalhar agora. Eu vou tentar várias vezes e eu vou botar eles para repetir prova para mim, nem que eu reprove todas até eles cansarem de me dar prova. E foi exatamente isso que eu fiz. Só que com materiais eu decidi falar com o professor. Eu fui lá conversar com ele depois da prova, né? Depois dessa prova que eu fui mal. Professor, é o seguinte: meu financiamento acabou, então esse é o meu último ano, né? Eu tô procurando emprego e eu não tenho mais grana, certo? Eu preciso terminar, porque senão eu não vou conseguir completar o curso, certo? E assim, e aí ele, pô, tal, ele, porque tua nota foi muito baixa, a impressão que eu tenho é que tu não estudou. Professor, eu estudei pra caramba essa prova. Mas assim, eu vou tentar melhorar na próxima, mas eu realmente queria que o senhor soubesse disso, porque eu realmente tenho uma certa dificuldade, eu tive muita dificuldade nas provas aqui, mas só que agora eu não tenho mais esse tempo pra ficar, para estudar tanto. Eu realmente preciso me formar e sair. Aí ele, não, beleza. Nesse período, aconteceu uma coisa. Tava todo mundo, eu tava atrás de emprego, o coordenador tava lá tentando ver com os colegas dele da Stellantis, a mulher do RH lá, da consultoria de RH, desapareceu, né? Amigo zero, porque aqui tu não é amigo de ninguém, né? Aí vem falar comigo meu professor do doutorado, da graduação, professor Rômulo, né? Safado, né? Malandrão, né? Aí tá morando aqui na República Tcheca, mas vai voltar pro Brasil, né? Mas na época tava ainda, né? Não sabia se ia voltar, tava aqui na República Tcheca, tá aqui na República Tcheca. E naquela época ele veio falar comigo, ele, cara, como é que tu tá aí? Eu, porra, mano, tá foda, né? Já com aquela cara de menino Charlinho. Tá foda, professor. Tá muito difícil.
tô praticamente indo viver ali debaixo do viaduto da Via da Zélia. Aproveitar que tá verão, não tem água passando embaixo, né? Levar uma lata de milho, né? Então, aí ele, não, beleza, pô, tá foda, né? Pô, tá foda na Europa, cara. Não tá tendo trabalho. Eu tô vendo meus colegas aqui com currículo massa, os caras não estão conseguindo emprego. Pois é, tá acontecendo a mesma coisa aqui. Eu realmente não sei, assim, o que é que tá acontecendo. Eu não sei se é a minha idade, assim, que eles não gostaram no currículo, enfim. Né? Eu não tenho um currículo pra, assim, ninguém me chamar, né? Não é um currículo que não tem experiência nenhuma, né? E tudo bem. Aí ele, cara, porque é o seguinte, eu tenho uma proposta de doutorado pra ti. Não sei se era isso que tu queria, mas é uma proposta que eu acho que tu é o cara que tem que assumir essa proposta. Assumir esse projeto. Aí ele me explicou que é o projeto que eu tô aqui, gente, né? Aí ele, olha, eu fiz um projeto com uma professora da Universidade de Brecha de desgaste de borracha com foco em pneus, né? Você vai estudar o desgaste de borracha e no final a gente vai aplicar para pneu, né? Mas vai ser bem experimental, bem general, né? Bem geral, e depois a gente vai aplicar para pneu. E assim, eu acho pelo escopo do projeto, eu acho que você tem um perfil para assumir isso aí. Aí, gente, não tem esse negócio de escolher não, professor. Eu sou o perfil. Esse projeto é meu. Pode ficar tranquilo. Deixa comigo. Toca pro pai. Trust in the dead. Live with me. Aí, então, eu tinha sido reprovado nessa prova. Aí ele falou, como é que tá aí pra se formar? Ah, professor, tá indo. Falta uma tese. Falta um estágio. Falta duas provas. Eu já papoquei aqui de novo. Tá meio complicado. Aí ele, cara, tu acha que tu consegue? O professor, agora não é mais questão de achismo. Essa é a minha saída. Eu vou para esse doutorado. Pode deixar certo aí, pode falar lá para o professor lá que eu já aceitei. Aí ele, não, mas manda lá o currículo para ela. Não, agora é só ela dizer sim ou não. Mandei aqui o currículo, professora Silvia, né? Tá, que é a minha tutora, né? Quero nem saber, é só se ela, a não ser que ela diga não. Mas assim, por mim já é sim. Então, vai meu currículo aí. Ela olhou, né? Disse sim, disse que era um currículo muito bom, que eu tinha muitas habilidades, então vambora, né? E aí, gente, chegou ali comecinho do ano de 2024, acho que ali em fevereiro, qual era a situação? Sem estágio, sem tese, duas provas faltando, e ainda assim tinha um projetinho de doutorado para desenvolver, para apresentar em setembro. Depois, não, um mês antes da minha colação de grau, né? Pois é. Aí eu cheguei ali, depois disso tudo, me faltava duas cadeiras e isso tudo para fazer. E isso vai ficar pro próximo episódio, gente. Né? E eu fiz, é tanto que eu tô aqui. Passei nas duas provas que faltavam, né? E fiz a tese. Peguei a minha tese da graduação da UFC, traduzi para o inglês, fiz mais simulações, incluindo materiais sustentáveis. A minha tese é uma tese de ruído de freio, né? Aí eu fiz ruído de freio com, né, material de fricção, de atrito, feito de materiais sustentáveis, né? Fiz uma simulação e botei lá, fiz o projeto, né? Mas os detalhes disso tudo, como eu passei nessa prova, como eu passei em CAD, como eu fiz a tese e como eu fiz o projeto, a gente vai ter que dividir. Vai ficar pro próximo episódio, né?
Mas é isso. Eu fiz os 4. Eu fiz tudo. Ah, sim. E o estágio. Eu também consegui validar um estágio, né? Eu fiz um bocado de coisa para chegar até aqui, né? Porque é aquilo, gente. Quando você não tem gato, caça com cão. Ou é o contrário? Não sei. Mas é isso. Quem não tem gato, caça com cão. E a gente se vê no próximo episódio.